Boa noite, pessoal que está me assistindo nessa quinta-feira, está estudando, revisando os temas mais importantes para a grande prova de vocês, a primeira fase do exame da OAB, que vai acontecer no nosso domingo, dia 19. Hoje eu estou aqui para fazer a nossa última revisão de ética. Hoje a gente vai falar sobre os 7 temas mais quentes dentro da matéria de ética, uns temas muito interessantes e que eu espero que possam acrescentar no seu tranquila, mais divertida, mais calma possível, para que vocês cheguem no dia da prova preparados e com a tranquilidade de que vocês estão sim preparados. Essa tranquilidade é fundamental para que vocês arrebentem. Então, já adianto, né, que eu estou mandando muitas boas energias para vocês hoje, sexta, sábado, domingo, todos os dias aí, especialmente no dia da prova. E ficarei muito feliz com a notícia da aprovação de vocês, que eu aguardo no domingo à noite, tudo bem? Caso vocês queiram me contatar por motivo de desespero pré-prova, vocês podem me encontrar aqui, ó, Natália VJ, de Natália Valério Jardim. Afinal, esse é meu nome, eu ainda não me apresentei para vocês. Então vamos lá, meu nome é Natália Valério Jardim, eu sou professora aqui de Ética do Master OAB. E hoje a gente vai tratar, como eu já dei spoiler antes, dos 7 temas mais quentes aí. Galera, olha só. Primeiro lugar que eu quero falar com vocês, a gente vai fazer por ordem decrescente, tá? Então, em 7º lugar, nós vamos falar de incompatibilidades e impedimentos. Esse tema, ele parece fácil, e já adianto para vocês que ele pode ser muito tranquilo, mas vocês têm que prestar atenção em uma confusão que todo mundo faz, mas que depois da aula de hoje vocês não vão fazer, portanto vocês não vão errar na prova. Vocês já sabem que a incompatibilidade, ela é total, ou seja, o que significa, Natália, ser uma incompatibilidade, o que significa ser essa proibição de atuação total. Olha só, se você pegou lá o artigo 28, já que esse tema se encontra entre os artigos 27 a 30 do Estatuto, você olhou o artigo 28 e você viu, tem um monte de atividades consideradas incompatíveis. Significa que ou você faz essas atividades ou você advoga. Se você está numa daquelas atividades, você está totalmente proibido de advogar. Você não pode combinar os dois. Você afasta totalmente a tua possibilidade de advogar ao mesmo tempo. Por outro lado, quando você pensa nos impedimentos, você tem uma proibição parcial para advogar. Você vai olhar nos artigos 29, no artigo 30 do Estatuto, e você vai perceber que você tem algumas atividades lá em que você vai poder advogar conjuntamente, sim, mas você somente poderá advogar a favor de uma determinada pessoa ou você está proibido de advogar contra alguma determinada pessoa, beleza? Não vou entrar em cada um desses casos com vocês, porque são os 30 incisos, somando todas as hipóteses, tá? E a gente tem só aqui no Master, eu tenho um curso com vocês, um módulo, na verdade, no curso de ética, com 1h30 só tratando de impedimento e compatibilidade, para você arrebentar na tua prova. Então, olha só, isso aqui todo mundo sabe. Essa diferenciação aqui todo mundo sabe, que a incompatibilidade é total e que o impedimento é parcial. Sabe que vocês erram, mas você não vai entrar nesse caso? Gente, a incompatibilidade, ela pode ser temporária, mas ela também pode ser definitiva. Quando você tem uma incompatibilidade temporária, significa que você está exercendo uma atividade que te afasta completamente da hipótese de advogar, mas durante um período de tempo determinado. Então, você está afastado durante esse período de tempo. É uma incompatibilidade temporária, beleza? Diferentemente do caso da incompatibilidade nos casos que são definitivos. Nesses, você provavelmente nunca mais vai voltar a advogar ou durante todo aquele longo tempo, enquanto você estiver exercendo a atividade, você não vai poder advogar. É definitiva porque ela não tem prazo certo para acabar. É o caso do juiz, é o caso do analista judiciário, é o caso do oficial de justiça, é o caso do policial. Já falei, todos esses casos você encontra no módulo completo de 1h30. Quando você tem uma incompatibilidade temporária, você deve pedir a licença para a OAB. Por outro lado, quando você tem uma incompatibilidade definitiva, você deve pedir o cancelamento da sua inscrição na OAB.
Presta atenção nisso. Muita gente acha que no caso do impedimento você deve pedir licença. E no caso da incompatibilidade você pede cancelamento. Não. No impedimento, você somente deve comunicar à seccional onde tem a sua inscrição lá arquivada de que você está exercendo uma atividade onde há um impedimento sobre ela. E vai constar uma observação agora na sua carteira de advogado de que você não pode advogar contra determinada pessoa, que você só pode advogar a favor de determinada pessoa. Não tem nada a ver impedimento com a licença ou com o cancelamento. Nada. Tanto a licença quanto o cancelamento, ambos dizem respeito somente à incompatibilidade. Então, não confundam achando que o impedimento tem a ver com licença e que a incompatibilidade tem a ver com cancelamento. Não façam essa confusão e ela acontece muito. Eu vejo muitos casos de pessoas confusas com isso. Não é assim. O impedimento somente precisa de comunicar ao OAB. E aqui, sim, você realmente vai ter que fazer a sua licença ou pedir o cancelamento da sua inscrição. Galera, você que não vai fazer a prova domingo, ou você que tem um amigo, um parente aí que vai fazer a prova domingo, gente, olha esse descontinho aqui de baixo para vocês clicarem e comprarem o nosso curso completo para a primeira fase da OAB. Tá aí nessa promoção de Black Friday, que no nosso é um Black Month, é um mês de novembro inteiro para você adquirir o nosso curso com um super desconto. Como eu já falei, só desse tema aqui de incompatibilidades e impedimentos eu tenho um módulo de 1h30 para você estudar tudo até cansar cada um desses casos. Então, não deixe de clicar aqui para adquirir o curso com um super desconto de Black Friday de verdade, tá? Aqui não é, como é que é? Pela metade do dobro do preço, não. É realmente descontaço para a galera que tá afim de se preparar para o 25º exame já e adquirir um bom curso por um preço muito maneiro de Black Friday, tudo bem? Vamos para o nosso 6º tema mais quente. Vamos falar agora de advocacia pro bono. Você encontra a advocacia pro bono no artigo 30 do Código de Ética e Disciplina e preste atenção se o seu Código de Ética e Disciplina é o de 2015 para você não estudar com o de 94 que não serve mais para nada, tudo bem? Então, olha só, Natália, a advocacia pro bono ela foi criada com esse Código de Ética e Disciplina de 2015? Não! A advocacia pro bono, ela sempre existiu na prática. Vejam, mesmo antes de 2015, quando os advogados queriam atuar em um processo por fins de caridade, por fins de bondade, para auxiliar alguém, ele poderia fazer isso sem cobrar. Acontece muito para parente, para amigo, você está de alguma forma ou de outra atuando pro bono. Você não está cobrando honorários. E você está tratando aquela pessoa igualzinho você estava tratando seu cliente que você cobrou honorários. Só que, embora existisse na prática normalmente, a advocacia pro bono ela somente foi regulamentada no Código de Ética e Disciplina de 2015. É lá que surgiu o artigo 30, que explica tudo bonitinho pra gente. Então, olha só o que fala o artigo 30. Abre aí o seu Código de Ética e Disciplina comigo e preste atenção na redação do dispositivo. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Tem que tratar o caso da advocacia pro bono igualzinho ao cliente que está te pagando honorários. O parágrafo 1º do artigo 30 do Código de Ética e Disciplina tem a seguinte redação. Considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. A característica, portanto, as características da advocacia pro bono se respeita a uma prestação, óbvio, essa daqui é intuitiva, tá? Gratuita, você não vai cobrar honorários. Eventual, que significa o oposto de habitual, já vou explicar por quê, e também voluntária. Pessoal, por que eu faço questão de ressaltar essas 3 características da advocacia pro bono com vocês? Porque se você errar uma delas, você mata a advocacia pro bono. Ela deixa de ser. Quer ver? Se você cobra honorários em vez de fazer uma prestação gratuita, isso não é advocacia pro bono.
é a tua atuação comum. E sim, você deve cobrar honorários, porque eles têm caráter alimentar. Advogado depende de honorários para sobreviver, para pagar conta, para se alimentar, para vestir, para pagar plano de saúde. Gente, tem nenhuma vergonha, pelo amor de Deus, em cobrar honorários. É a forma como o advogado tem para se sustentar. Então é por isso, porque ele depende dos honorários, que essa atuação pro bono gratuita somente poderá ser eventual. Você não pode ficar atuando todo dia, o tempo inteiro, sem cobrar honorários. Como é que você quer sobreviver? Sabe quem atua de maneira habitual, que é o oposto de eventual, fazendo advocacia gratuita? Se chama defensoria pública. Você é defensoria pública, você não é defensoria pública. Você vai ser advogado. Portanto, via de regra, você tem que cobrar os honorários. Somente eventualmente, você vai fazer uma advocacia pro bono. A última característica é a voluntariedade. Para que você atue de verdade como advocacia pro bono, faça uma atuação pro bono, você deve fazer isso voluntariamente, sabe? Porque se alguém impõe para você, se é um juiz que te diz não, você não vai cobrar nesse caso, você vai atuar gratuitamente, sem cobrar do teu cliente nesse caso, você é advogado ativo, tá? Você também não é um advogado atuando em pro bono. Ok que o advogado ativo vai receber o valor da atuação dele pelo Estado, mas não do cliente. Então, preste atenção nas 3 características, porque elas são obrigatórias. Elas precisam ser combinadas para que a gente tenha uma verdadeira advocacia pro bono. Tranquilo? E olha só, não sei se vocês repararam, também tem um erro muito comum nisso aqui. Quando eu falei do parágrafo 1º, eu falei, olha, a lei diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 30, ele diz, você pode atuar de maneira pro bono tanto para, olha o termo como ele fala, instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para contratação de profissional. É muito comum, é um erro muito comum, você vê muita gente repetindo isso por aí, de que a advocacia pro bono somente poderá ser feita em favor de pessoas jurídicas. Não tenho dúvidas de que a advocacia pro bono pode ser feita em favor de pessoas jurídicas, nossas PJs. Mas o parágrafo 1º deixa bastante claro que eu também posso fazer a minha atuação em advocacia pro bono para pessoas físicas. Então, tanto faz se é pessoa jurídica ou se é PF, se é uma pessoa física. O parágrafo 1º me permite a atuação para ambos. Tudo bem? A gente tem algumas vedações ainda no parágrafo 2º. No parágrafo 2º que ele especifica isso, olha só. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais, pessoas físicas, que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Mas o parágrafo 3º, ele vai vedar essa atuação pro bono se ele achar que os teus fins não são tão por caridade, por humanidade assim. Olha o parágrafo 3º, a advocacia pro bono, ela não pode ser utilizada para fins políticos partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Vai fazer advocacia pro bono? Faz de coração. É muito comum ver escritório que faz, olha, depois do 15º cliente novo, a gente pega um caso de pro bono. De 2 em 2 meses, a gente pega um novo caso de pro bono. Respeitando sempre isso daqui, ó. Eventual e voluntário. Você aí, amigo, amiga, que gosta de série, tá sempre ligado nas novidades da Netflix, você deve assistir Suits, conhece? A série de advogados, o povo do direito ama Suits, eu assisto Suits. Quem não gosta de assistir Suits, não é mesmo? Se você ainda não começou a assistir, comece a assistir Suits, você que ainda está na faculdade de Direito, hoje já se formou aqui, que é uma série norte-americana, lá dos Estados Unidos, funciona de maneira diferente do nosso direito, mas é muito maneiro você assistir como advogado de outros lugares, estão trabalhando, você que quer ser advogado. Então, olha só, Suits, lembra aqui comigo, o Harvey, aquele advogado fantástico, incrível, genial, que é ali junto com o Mike, o principal da série. A Jessica, que é a chefe dele, vive jogando em cima da mesa dele. Tá aqui, ó, o teu pro bono. Gente, vocês podem estar pensando aí, vocês que são fãs de Suits, tem voluntariedade na atuação do Harvey? Ele vive jogando isso pro Mike e deixando isso pra lá. Gente, o Harvey pode até estar atuando de uma maneira não muito voluntária. Ele pode estar sendo um pouquinho obrigado pela chefe dele, mas o escritório
e aí tem vários nomes do escritório, depende da temporada que você está, tá? Deixa aí já o spoiler. O escritório pegou aquilo de maneira voluntária. Então, as ideias são mais ou menos as mesmas lá no direito gringo, tá? Não esqueça, para ser advocacia pro bono, a gente precisa ter aqui uma prestação gratuita, eventual, senão você é defensoria pública, e voluntária, senão você é um advogado dativo. Não se esqueça também que essa advocacia pro bono, essa prestação gratuita, eventual e voluntária, ela pode ser feita em favor de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, não tem o menor problema. Desde que jamais se encontre nessa atuação fins partidários, fins eleitorais ou a fim de captar a clientela dizendo, olha como eu sou legal, que advogado maneiro. Eu atuo gratuitamente para algumas pessoas, porque eu quero já não use este fim, tá? Isso não é legal, isso sequer é permitido pelo nosso Código de Ética e Disciplina. Em quinto lugar, vamos continuar porque o nosso relógio não para. A gente vai falar de violação do segredo profissional. Primeiro ponto sobre violação do segredo profissional. Manter o segredo profissional é considerado um direito pelo nosso estatuto, pela nossa lei, mas é um dever pelo Código de Ética e Disciplina. Está lá no artigo 35 do nosso Código de Ética e Disciplina. Então, não se esqueçam, é direito? É, mas também é um dever. Tudo bem? Quando você viola o segredo profissional, a priori, via de regra, normalmente você comete um crime, que é o crime do artigo 154 do Código Penal, que é o crime de violação do segredo profissional. Exatamente o nome que eu coloquei aqui de título para vocês. Artigo 154 do Código Penal. Revelar alguém sem justa causa, sublinha, bota unicórnio, estrelinha, fogos nessa parte do dispositivo, tá? Sem justa causa. Segredo de que tem ciência e razão da função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pessoal, sem justa causa. Se a priori, quando eu revelo um segredo profissional que o meu cliente me confiou, eu cometo um crime, a priori, porque eu não estou fazendo isso com justa causa, significa que excepcionalmente eu posso violar este segredo profissional sem cometer crime. E o artigo 154 do Código Penal me dá dica. Porque ele fala que é crime quando você viola o segredo profissional sem justa causa. Portanto, excepcionalmente, você não tem o crime de violação do segredo profissional se você revela o segredo do teu cliente com justa causa. Inverte a lógica. E, Natália, quando que eu tenho essa hipótese de justa causa? Onde que aparece isso para mim? Isso aparece no artigo 37 do Código de Ética e Disciplina, que tem a seguinte redação. Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida ou à honra e que envolvam a defesa própria. Portanto, a priori, se eu violo o segredo profissional que o meu cliente confiou a mim, eu cometo o crime lá do artigo 154 do Código Penal. Porém, se eu violo o segredo profissional que me foi concedido pelo cliente com justa causa, portanto, para defender a minha própria vida, para defender a minha honra ou fazer algum tipo de defesa própria, eu não cometo aquele crime. Então, cuidado, porque a prova FGV pode chegar para você e te perguntar aqui. Violação do segredo profissional, que é um direito pelo estatuto, que é um dever pelo Código de Ética e Disciplina. Se você violar em qualquer hipótese, vai haver o crime? Gente, ele dá tanta importância ao tema que você fala, com certeza, de qualquer jeito, eu nunca posso violar o segredo profissional. Você vai marcar a alternativa errada. Essa ideia de manter o segredo profissional, ela não é absoluta. Ela pode ser afastada eventualmente. E quando isso vai acontecer? Nos casos do artigo 37 do Código de Ética e Disciplina que me traz, quando eu tenho a justa causa que o próprio Código Penal me traz. Mais uma vez, quando eu tenho justa causa, grave ameaça ao direito à vida e à honra,
ou que envolva defesa própria. Esta é a dica, o macete, um tema quente referente à violação do segredo profissional, porque muita gente também acha que isso aqui é absoluto, que isso aqui nunca cede, que isso aqui nunca vai cair e que a gente não poderia afastar de forma alguma o segredo profissional. Pode, se tiver justa causa para tanto. Deixa eu ficar aqui para momento print, caso alguém queira. Beleza? E agora a gente vai continuar falando, afinal a gente só falou o quê? De 3 temas. Nós ainda temos 4 temas. Enquanto isso, o desconto de vocês está aqui na tela. Galera que está se preparando para o 25º, galera que tem um amigo que já está pensando em fazer o 25º exame, passa para ele correndo este vídeo, para ele clicar neste link e garantir um descontão que somente uma Black Friday poderia trazer para vocês. Aqui no Master a gente faz o Black Month, é o mês de novembro inteiro cheio de descontos para você que está se preparando e que é um curso maneiro por um preço mais camarada ainda. Tudo bem? Vamos continuar aqui em 4º lugar. Lembrando, você que chegou agora, a gente está fazendo os 7 temas mais quentes. Eu sou Natália Valério Jardim e agora a gente vai para o de número 4 porque a gente está fazendo em ordem decrescente. Em 4º lugar, nós vamos falar das espécies de advogados. Natália, o que são espécies de advogados? O que você está falando? Quer dizer que depois que a gente passar na primeira e na segunda fase, a gente vai ser classificado de maneira diferente? Não, pequeno gafanhoto! Não é isso que eu estou te falando. Só vou te dizer aqui em relação ao vínculo empregatício que esse advogado pode ter, a forma como você, daqui a uns meses, vai poder exercer a sua profissão. Você vai fazer a prova agora dia 19 de novembro, dia 21 de janeiro tem a sua segunda fase, que eu também tenho certeza que você vai comprar aqui no Master. E logo depois você vai começar a desempenhar as suas atividades de advogado de alguma forma ou de outra, podendo ter vínculo empregatício ou não. Então vamos lá. De que forma os advogados podem exercer a profissão deles? Quais espécies de advogados que nós temos? Em primeiro lugar, nós temos o liberal. O advogado liberal é aquela ideia de atuação liberal, de profissional liberal. É a mais antiga atuação do advogado, é a mais clássica e até hoje é a mais comum. É o advogado que não tem vínculo empregatício com ninguém. Que ele pega o cliente que ele quer, na hora que ele quer, não tem nenhum cliente fixo, pode ser até que tenha, mas ele não tem qualquer vínculo empregatício com esse cliente. Ele não tem um escritório dele, ele não trabalha no escritório de outra pessoa, ele não fez uma sociedade unipessoal para ele, ele não é sócio de ninguém, ele não é empregado de nada. Ele tem a carteirinha dele no bolso, paga a anuidade dele, o cartãozinho dele é passado de um cliente para o outro, do parente dele para outro, do amigo dele para outro. As pessoas ligam para ele e falam, olha, doutor, eu tenho uma causa, eu tenho um problema. E aí? Fala, ó, vem aqui no meu escritório que a gente faz uma consultoria para ver o teu caso. Mas, Natália, meu escritório não foi o que eu quis dizer. Presta atenção. Ele pode atuar em salas da OAB. Quando eu estou dizendo aqui o escritório, não é escritório propriamente dito, porque ele é sócio ou porque ele é advogado. A gente vai falar das classificações de advogado associado ou porque ele é empregado. Não. Ele vai falar escritório, mas ele está atuando ou na própria casa dele, ou num espaço de coworking, que é uma coisa mais moderninha, não se esqueça que pode cair na sua prova, ou no espaço que a OAB cede para os advogados liberais. Ele marca o cliente dele chega lá, tem um cubículo, tem um guichezinho, ele fala com a pessoa, embora ele use o termo normalmente escritório, tá? Você vai saber que não é o vínculo de escritório propriamente dito. E ele está atuando de maneira liberal. Ele escolhe o cliente que ele quer e ele não tem vínculo empregatício com ninguém. Ele não faz parte de sociedade de advocacia nenhuma. Ele não é contratado por uma empresa. Esse é o nosso primeiro caso, que é o advogado liberal. O nosso segundo caso, a nossa segunda espécie de advogado é o advogado sócio. O advogado sócio é aquele que tem o nome na porta do escritório. O nome fica lá no site, fica no cartãozinho de todo advogado daquele escritório. É o advogado que está como sócio no ato constitutivo da sociedade de advocacia. Para que ele seja verdadeiramente sócio, o nome dele precisa constar como sócio no ato constitutivo daquele escritório, daquela sociedade de advocacia. Tem que estar lá. E o nome dele vai estar na porta, no cartão e tudo mais. É o cara que manda naquele escritório,
que manda naquela sociedade, ele mais alguns, ou mais um só que seja. Então, prestem atenção, tem que ter o nome no ato constitutivo daquela sociedade. Terceiro lugar, eu tenho o advogado empregado. O advogado empregado, nada mais, nada menos que o advogado que tem um vínculo empregatício. O advogado seletista, que é o empregado como outro qualquer. Vai aplicar esse advogado aí, ó, a reforma trabalhista, que está todo mundo na mesma. Vai aplicar do mesmo jeito. Ele é seletista. Ele pode ser empregado de uma empresa, existem várias empresas com departamento jurídico, ou ele pode ser empregado de um escritório, de uma sociedade de advocacia propriamente dita. Sim, existem escritórios que contratam advogados de maneira seletista, trata ele como um advogado empregado comum. O que isso significa? Que ele vai cumprir os requisitos de um empregado comum. Ele tem aqui, ó, famoso do direito do trabalho, o SHOP. Ele tem subordinação, ele tem habitualidade, ele tem onerosidade e ele tem pessoalidade. Ele tem jornada de trabalho. Ele tem piso salarial, ele é um empregado como outro qualquer, só que é um advogado empregado. Ele pode estar empregado com a carteira assinada, seletista, com todos esses direitos trabalhistas, vamos dizer assim, né, agora, seja numa empresa, seja numa sociedade de advocacia, num escritório. E ele vai cumprir o SHOP, ó, do mesmo jeito do que qualquer empregado. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Em quarto lugar, nós temos o advogado associado. Esse aqui provavelmente é o segundo tipo mais comum. A maioria dos advogados que trabalham num escritório, numa sociedade, são considerados advogados associados. O advogado associado, ele está como se fosse num meio termo entre o advogado sócio e o advogado empregado. Ele não é sócio porque o nome dele não aparece no ato constitutivo como sócio. O nome dele não está no cartão do escritório, não está na porta do escritório, não está na placa, nada daquilo. E ele também não tem esse vínculo empregatício que a gente viu no advogado empregado. Ele não tem isso. Ele não está subordinado, ele não tem habitualidade, ele não tem onerosidade, não tem pessoalidade, não tem piso salarial, não tem jornada de trabalho, ele não é seletista. Ele está no meio termo entre o advogado sócio e o advogado empregado. Portanto, o advogado associado é o tipo mais comum que vocês vão encontrar. Por último, e não menos importante, a nossa lei, o nosso estatuto, a nossa lei 8.906 de 94, ela também trata do advogado público. É óbvio que existem alguns cargos que a gente chama de advogado público. E esses cargos todos possuem uma lei própria. O que você tem que fazer? Adivinha? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Respeita a lei do cara. Deixa essa lei para lá. Supletivamente a gente aplica o estatuto. Ficou um buraco? Ora, ele ainda é advogado, vamos aplicar o estatuto. Mas em primeiro lugar, mais importante, é a lei dessa atividade que ele está exercendo, desse tipo de advocacia pública que ele está exercendo. Vamos respeitar a lei do advogado público, a lei da atividade que ele exerce, do cargo que ele exerce. E somente supletivamente é que nós vamos aplicar o nosso estatuto. Sei que vocês estão apegados com o estatuto, vocês acham esse estatuto incrível e maravilhoso, mas em alguns casos a gente precisa deixar ele agir de maneira supletiva, já que a pessoa tem uma lei própria no cargo dela de advogado público. Tudo bem? Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre eleição e voto na OAB. Para falar especificamente sobre isso, já trago boas ou más notícias, depende do seu perfil, tá? Você, meu querido aluno ou aluna que está aí prestes a conquistar a sua carteirinha vermelha, provavelmente será mesário nas próximas eleições da OAB. Tá feliz? Tá triste? Deixa aí no comentário como você está se sentindo com essa informação. Vamos fazer esse momento psicologia. Você gostou de saber que você vai ser mesário? Você gosta de ser mesário? Se não gostou dessa informação, diz aí nos comentários como você está se sentindo, sabendo que grandes chances de você ser mesário nas próximas eleições da OAB. Galera, a eleição da OAB, ela é trienal.
O que significa que todo mundo que for eleito vai ter um mandato de 3 anos. Consequentemente, as eleições serão feitas respeitando esse período de 3 em 3 anos. Essas eleições sempre ocorrem na segunda quinzena do mês de novembro. Ó, estamos perto dela, só que do ano que vem. Segunda quinzena de novembro do último ano do mandato. E aí a parte que eu aviso para vocês que vocês provavelmente serão mesários. Porque vejam, a última eleição da OAB foi em 2015. Na segunda quinzena de novembro de 2015. A próxima eleição será segunda quinzena de novembro de 2018. Você vai virar advogado, aí vamos ver, você passou na primeira fase em 21 de janeiro. Mais 1 a 2, às vezes até 3 meses para confeccionar a tua carteirinha. Quase que para o meio de 2018 vocês já vão ser advogados, tá? Vamos botar em maio, março, abril ou maio, tá? Se vocês forem mais diligentes, mais apressadinhos para conseguir essa carteira vermelha, para ter ela em mãos, tá? Galera, quem acabou de se inscrever, quem está se movimentando muito ali, a OAB fala, opa, vem cá meu mesário. E aí que eu falei para vocês. Então foi o que eu falei, temos 2 pontos de vista. É aquela treta do copo meio cheio, meio vazio. Parte positiva, você é advogado, você passou na OAB, você tá com a carteirinha. Parte negativa, provavelmente você vai ser mesário. Então saibam que na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato, que é um mandato de 3 anos, nós temos as eleições da OAB. Isso vai acontecer agora, no ano que vem. Segunda quinzena de novembro de 2018, onde vocês provavelmente serão mesários, tudo bem? Quando eu for lá votar, se alguém que foi meu aluno, por favor, me avise. Vai ser muito maneiro encontrar com vocês nesta incrível situação, nessa festa da democracia, tudo bem? Último detalhe sobre isso aqui. Depois vocês estiverem lá com a carteirinha vermelha e tal, você pode deixar de votar? É possível? Esse voto é obrigatório? Sim. O voto na eleição da OAB é um voto obrigatório. Tá, Natália, mas se é obrigatório é porque tem alguma sanção, porque vai ter alguma penalidade se eu não votar. Qual é essa penalidade? Multa. A OAB foi direto no órgão que mais dói no ser humano, o bolso. Multa de 20% da anuidade. Sentiu a dor? Você vai votar, não vai? Pensa direitinho, 20% da anuidade. É a multa, é a penalidade, é a sanção de quem não vota e deveria ter votado, porque a nossa eleição pede voto obrigatório. Vou sair da frente, pra vocês tirarem aquele print maroto. Fomos? Tá mais ou menos? Foi? E vamos falar agora dos 2 temas mais quentes. Mas antes disso, vejam só o que eu vou botar aqui embaixo para vocês. Presentinho. Manda aí de amigo oculto já. Ó, o descontão, querido amigo oculto, para você. Olha o descontão do Master. Você também quer virar advogado? Quer estudar aí já para o 25º exame? Compra, aproveita a Black Friday. Tá aí o meu presente de amigo oculto para você. Um senhor desconto neste incrível curso. Neste incrível curso que me traz aulas de éticas leves, aulas de éticas com essa matéria incrível. Quem é que não é apaixonado pela matéria de ética? Matéria maravilhosa. Essa matéria que eu tenho certeza que vocês estão se divertindo horrores. O pessoal tá aí, nossa, ética, que matéria incrível. Eu vou estudar ética para sempre. Amo ética. É a matéria mais importante ainda. Você tem que amar mesmo, tá? Só deixando as regras do jogo aqui claras. Segundo lugar. Segundo tema mais quente. Inscrição do advogado estrangeiro. Primeiro ponto. Advogado estrangeiro pode advogar no Brasil, trabalhando com o direito brasileiro? Pode. Então, o primeiro ponto é sim. A gente pode pegar um advogado estrangeiro e transformar ele num advogado brasileiro. Natália, como que a gente faz isso?
Primeira coisa, a regra, detalhe, regra é que ele precisa cumprir os requisitos do artigo 8º, que são os requisitos que todos os advogados brasileiros também devem cumprir. Além disso, ele deve pegar o diploma dele que ele adquiriu no exterior, depois de fazer a faculdade dele. Ele deve fazer o revalida, o famoso revalida dos médicos cubanos, lembram dessa treta? Tem que fazer a revalida. Tem que revalidar o diploma dele que ele obteve no exterior. Ele não vai chegar aqui com o diploma dele e alegar que ele fez faculdade de Direito. Não é assim. Deixa eu revalidar o teu diploma. Então, ele precisa, em primeiro lugar, revalidar o diploma dele, que ele conseguiu no exterior, provando que ele completou o curso de Direito no exterior. E ele também deve cumprir os requisitos do artigo 8º do Estatuto, que são os requisitos que os nossos advogados brasileiros devem cumprir. Quais são tais requisitos? Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, fazendo a revalidação desse diploma, como eu já falei. Aprovação no exame de ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Idoneidade moral e prestar o compromisso perante o conselho, fazer aquele juramento. Então, olha só. Basicamente, se formou lá fora, era advogado lá fora, quer virar advogado aqui, você tem que ter capacidade civil, você tem que ter idoneidade moral, você não pode estar exercendo uma atividade incompatível com a advocacia. Além disso, você vai ter que ser aprovado no exame da OAB. Você está achando que só os brasileiros daqui da casa, o povo já está aqui, só eles que vão fazer a prova da OAB? Caramba! Você vai ter que passar no exame da OAB igual a gente, normal. Depois, você vai ter que prestar juramento perante o conselho, prestar compromisso, fazer o juramento lá, repetir aquelas palavras bonitinhas. E mais, você vai ter que fazer o revalida do seu diploma. Isso é a regra, é o básico que os outros advogados precisam fazer, advogados do exterior. Tem um detalhe, tô falando que é regra o tempo todo. Gente, se a FGV tiver de sacanagem, tiver de mau humor, tiver boladona, ela não vai te perguntar a regra. Não vai dar esse mole, ela vai te perguntar a exceção. E a exceção são os advogados portugueses, por causa do nosso provimento feito pelo Conselho Federal, tá? Provimento 129 de 2008. O provimento 129 de 2008, ele faz o seguinte. Aí, advogado de Portugal, se liga no seguinte. Quer vir advogar aqui no Brasil? Quer trabalhar com direito brasileiro? Vou te dar umas facilidades. Você vai ter que cumprir alguns requisitos do artigo 8º. Você vai ter que ter capacidade civil, você vai ter que ter idoneidade moral, você não vai poder estar exercendo uma atividade incompatível. Mas lembra da aprovação do exame na ordem? Lembra de prestar o compromisso, fazer o juramento? Lembra do revalida do diploma? Esquece. Se você era advogado lá em Portugal, da OAP, Ordem dos Advogados Portugueses, eu vou entender que você já foi aprovado na nossa OAB, porque você passou na OAP. Vou entender que você já foi aprovado. Sabe o juramento, esse compromisso que você firmou perante a OAP, Ordem dos Advogados de Portugal? Ordem dos Advogados do Brasil vai aceitar. É como se você tivesse feito o juramento aqui. E sabe esse revalida do diploma? Não precisa não, só mostra o teu diploma pra gente. Assim como se você fosse brasileiro, mostrar o teu diploma. Gente, vocês devem estar boladaços. Porque ele não tem que fazer a OAB, o advogado português, não, mas ele já fez a OAP. O mesmo vale para você. Você vai tirar uma onda maneira agora, não vai? Fala para todo mundo, vai chegar assim. Você sabia que eu sou advogada no Brasil, mas que eu também sou advogada em Portugal? Gente, é isso. Porque tem uma reciprocidade, correto? Tem essa reciprocidade de acordo com o nosso provimento 129. Da mesma forma que o advogado português simplesmente vai provar a capacidade civil, a idoneidade moral, que ele não exerce atividade compatível, sem precisar de prestar compromisso perante o conselho, sem precisar de fazer exame da OAB, sem precisar de fazer revalida do diploma, mesma coisa para você. Lá. É recíproco. Então as coisas funcionam muito mais fáceis, as coisas são muito mais simples se você é um português em vez de qualquer outro tipo de estrangeiro. Detalhe, imagina aqui comigo para vocês não caírem na pegadinha na hora da prova. Vou dar exemplos bastante claros para que isso
entre no corpinho, na alma, na consciência de vocês. Vocês vão sonhar com este exemplo. Galera, vamos pensar num advogado estrangeiro, Barack Obama. Não sei se vocês sabem, mas o ex-presidente dos Estados Unidos, ele é advogado por Harvard. Ah, pouca coisa, o cara, pouca coisa. Harvard. Imagina que Obama já cansado daquela vida de ver o Trump fazendo aquele monte de coisa, falar, cansei. Vou comer feijoada e tomar caipirinhas em Brasil. Aí ele vem pra cá. Fala, pô, gostei disso aqui. Vou advogar. Que direito maneiro esse direito brasileiro. Ética, olha que matéria incrível. Eu tô apaixonada por essa matéria de ética. Quero advogar. Quero trabalhar com isso. Quero vivenciar isso. O que o Obama, nosso agora quase advogado brasileiro, vai ter que fazer? O que vocês acham? Gente, simples. Mesma coisa que o candidato a advogado brasileiro com o revalida. Capacidade civil, idoneidade moral, não exercer atividade incompatível. Aprovação no exame da OAB, o Obama vai fazer a prova da OAB igual você. Então você fica de olho esse domingo quando você estiver fazendo a prova, você olha bem pro seu lado para ver se o Barack Obama não está na mesma prova, na mesma salinha ali de prova que você. Você presta atenção, fica de olho nisso. E depois ele vai ter que prestar o compromisso, fazer o juramento perante o Conselho da OAB, Conselho Seccional. Além disso, vai ter que revalidar o diploma dele. Básico. Todo advogado estrangeiro que vem para o Brasil, quer trabalhar com direito brasileiro, precisa revalidar o diploma, comprovar capacidade civil, comprovar idoneidade moral, comprovar que não exerce atividade incompatível, fazer o exame da OAB e ser aprovado e fazer o juramento perante o Conselho. Básico. Situação número 2. Cristiano Ronaldo, agora pai de 4 filhos, cansado de viver em Madrid, cansado de jogar em futebol, resolve virar aquele pai de família, vou estudar direito. Volta para Portugal, faz a faculdade dele direito inteira, termina, faz lá a provinha da OAP, é aprovado e agora faz parte da OAP. Ordem dos Advogados de Portugal. Cristiano Ronaldo. Anos depois, Cristiano Ronaldo, cansado de trabalhar também lá com direito português, descobre que tem uma matéria incrível no Brasil chamada ética. Se apaixona pelo direito brasileiro e fala, vou, que nem os meus antepassados fizeram, rumo ao Brasil. Vem Cristiano Ronaldo, seus 4 filhos, a esposa, vem a família inteira. Chegando aqui, ele fala, vou continuar trabalhando com esse direito que eu me apaixonei, que é o direito brasileiro, quero ser advogado aqui. Óbvio que ele não vai faltar uma partida do time do coração dele, que é o Vasco da Gama, que a gente sabe que Cristiano Ronaldo é vascaíno, rumo a Libertadores 2018 também. Olha só, aí vem Cristiano Ronaldo com as crianças, quero virar advogado brasileiro. O que eu vou fazer? Pensou Cristiano Ronaldo, olhando para os seus 4 filhos. Provimento 129. Cristiano Ronaldo somente precisará fazer o quê? Comprovar a capacidade civil, idoneidade moral e que ele não exerce uma atividade incompatível com a advocacia. Vai ter que revalidar diploma? Não, porque se aplica ao advogado português, o provimento 129 de 2008. Vai ter que fazer a provinha da OAB? Não. Meninas, fiquem tranquilas. Rapazes também fiquem tranquilos, tá? Vocês não vão ter que se desconcentrar com o Cristiano Ronaldo fazendo prova com vocês no domingo. O advogado português já fez a prova da OAP, não precisa se preocupar com a OAB. Também não vai precisar fazer lá o juramento, prestar o compromisso dele perante o Conselho Seccional, porque ele já fez isso lá na OAP. Então, combinado? A regra para o estrangeiro é ter uma complexidade maior do que o advogado brasileiro, exceto se ele for português, porque a gente tem mais facilidades com base na reciprocidade. Mesma facilidade que vocês vão encontrar se um dia vocês quiserem largar terras brasileiras e partirem para trabalhar com o direito português lá em Portugal. Belezinha? Vamos então, queridos, ao primeiro tema. A gente terminar essa noite de quinta-feira super animados, doidos para gabaritar ética no domingo. Em primeiro lugar, o que será que eu vou falar com vocês? Subestabelecimento. Ah, Natália, que legal, subestabelecimento. É de comer? É de passar no cabelo? Não sei. Se você estagiou em escritório, você já ouviu falar do famoso subestabelecimento, famigerado subs para os íntimos.
Subestabelecimento, calma que eu vou chegar lá. Ele é um adendo, é um extrinha do contrato do mandato. O contrato de mandato, ele aparece no artigo 653 do Código Civil. Basicamente, significa o seguinte, o que é o contrato de mandato? Você é uma pessoa que é o seu cliente e ele está te outorgando poderes para você advogado, está passando poderes para você advogado, ser capaz de representá-lo, agir em nome dele em juízo. Portanto, o contrato de mandato, ele funciona, ele é feito na base da confiança. Aquele cliente olha para você e fala, confio em você para ser meu advogado, para me representar, para agir em meu nome. Por meio do contrato de mandato, o teu cliente te passa poderes. Você é advogado, vai poder agir em nome dele. Artigo 653 do Código Civil. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. A procuração é a prova do mandato. É aquele papelzinho que normalmente você junta lá nos autos do processo e fala, oi, sou advogado de fulaninho. Tá aqui a prova. Fiz um contrato de mandato onde o meu cliente me cedeu poderes para que eu, advogado, represente em juízo. E estou provando isso porque está aqui a comprovação feita por meio da procuração. Uma folhinha simples dizendo quais poderes estão te passando, são poderes gerais, são poderes especiais, quem que está passando, nome, endereço, RG, CPF, você como advogado, qual é o seu nome, qual é o seu CPF, seu RG, seu endereço profissional, seu número de OAB e quais os poderes estão sendo passados, como eu já falei. Isso é um mandato. Então, presta atenção. O mandato funciona na base da confiança. Se você escolhe uma pessoa para ser seu advogado, é porque você confia nele. Você está dando poderes para que ele atue em seu nome, não é para qualquer um que você encontrou no meio da rua. Falou, opa, tá aqui, vou fazer um mandato com você. Nunca te vi antes. Não. Ele te escolheu. É uma responsabilidade receber poderes de outra pessoa para atuar em nome dela. Só que no curso desse mandato, desse contrato, no curso da sua atuação como advogado, você pode escolher pegar esses poderes que você tinha recebido do seu cliente e você pode escolher compartilhar esses poderes que teu cliente tinha te outorgado com outro advogado. Teu cliente fez um mandato e te deu poderes. Em algum momento durante o curso desse contrato, durante a tua atuação processual ou extraprocessual, judicial ou extrajudicial, você resolve dividir os teus poderes recebidos pelo teu cliente com outro advogado. 2 advogados aqui. Você, subestabelecente, está passando poderes para o advogado subestabelecido. Você é o outorgado dos poderes do cliente, mas é subestabelecente, enquanto que esse segundo advogado é subestabelecido. Lembrando, a gente está trabalhando com confiança aqui. Não se esqueça. A essência do contrato de mandato é a fidúcia, é a confiança. Então, veja. Chegou um momento nessa tua atuação que você resolve passar os poderes em parte para outro advogado. Você fala, olha, eu quero uma pessoa que é atuando conjuntamente comigo. Eu não quero mais atuar sozinho nesse processo. Eu quero um outro advogado atuando conjuntamente comigo, com reserva de poderes. Você não está abrindo mão de todos os poderes. Você está passando aquilo que o teu cliente tinha te dado, você está passando parcialmente para outro advogado. Você vai continuar atuando, ele vai continuar atuando com você. A fidúcia do teu cliente está mantida porque você está atuando ainda. Só que você resolve pegar uma parte desses poderes e passar para um outro advogado, porque você confia nele, você quer atuar com ele também. Escolher fazer um subestabelecimento com reserva de poderes fica a critério somente do advogado. O advogado, sozinho, tem poderes suficientes para fazer um subestabelecimento com reserva de poderes. Ele não vai depender da autorização de ninguém, incluindo do próprio cliente dele, para fazer um subestabelecimento com reserva de poderes. Porque a fidúcia do cliente dele está mantida. Ele não está atuando naquele processo, naquela questão extrajudicial. Sim, ele está atuando. Ele somente trouxe uma outra pessoa.
Caramba, o que a bunda não prejudica. Que diferença vai fazer para o cliente se tem um outro advogado ajudando ali ainda? Mas o que ele contratou também está lá. Não precisa de autorização do cliente para fazer subestabelecimento com reserva de poderes. Não esqueçam disso. A gente tem isso no artigo 26 do Código de Ética e Disciplina com a seguinte redação. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes, atuação conjunta, é ato pessoal do advogado da causa. Quando o Código de Ética e Disciplina diz que é ato pessoal do advogado da causa, ele quer dizer o seguinte, legenda, tecla SAP, não precisa de autorização do cliente. Não esqueçam disso. Nunca confundam isso. Com reserva de poderes, você não precisa de autorização do cliente, conforme o caput do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina. Não precisa de atuação do cliente. Por óbvio, por dedução, já que eu trouxe vocês até esse caminho, vocês já perceberam que o oposto se aplica ao sem reserva de poderes. Sem reserva de poderes significa o seguinte, a gente não está atuando conjuntamente, eu estou passando todos os poderes que o meu cliente tinha me dado para um outro advogado. Eu vou sair e agora o outro advogado vai assumir a causa. Estou passando todos os meus poderes sem reserva. O contrato inicialmente era assim. A fidúcia foi feita dessa maneira. Os poderes foram dados para este advogado. Só que ele quer fazer um subestabelecimento sem reserva de poderes para ele. Ele não quer guardar nenhum poder que o cliente dele deu para ele. Ele quer passar tudo isso para ele. Então vai sair o primeiro advogado, o advogado subestabelecente, vai ficar lá o advogado subestabelecido. Como o mandato, já falei isso para vocês, é um contrato baseado em fidúcia, em confiança, isso tem que existir entre esse cliente e esse advogado, que não é mais você, subestabelecente. A fidúcia que você tinha com o teu cliente precisa vir no subestabelecido, eles precisam ter essa conexão. O cliente pode falar, não confio, não há fidúcia entre essa pessoa, esse subestabelecido que você está querendo colocar. Você está querendo sair, você está querendo fazer um subestabelecimento sem reserva de poder e você não quer guardar nenhum poder para você, você quer dar tudo para o advogado subestabelecido, mas eu não confio nele. E é por isso, por causa dessa relação de fidúcia, de confiança, que o teu cliente tinha contigo, mas que ele pode não ter com o subestabelecido, que é necessário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 26, que haja a autorização do cliente. O teu cliente, o teu ex-cliente agora, precisa olhar e falar, olha, tudo bem, eu também confio nele, pode deixar ele aí. Sai e deixa ele. Bem como o teu ex-cliente pode falar, não, eu confiava em você, eu queria você. Você quer fazer um subestabelecimento sem reserva de poderes, você quer passar todos os poderes para outra pessoa, não quero. Esquece isso. Parágrafo 2º do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Sem reserva de poderes, vão passar todos os poderes para outro advogado. Vou dar um exemplo, para que vocês que têm uma certa dificuldade de visualização também não fiquem confusos. Lá em setembro, volta no tempo aí 2 meses comigo. Voltou? A gente teve o Rock in Rio. O que aconteceu no Rock in Rio? Lady Gaga teve lá um problema de uma doença que ela já tem. Não vou fazer o show. Caos. Apocalipse entre os fãs de Lady Gaga. O que a gente vai fazer? Pensou o Medina. Vamos botar o Maroon 5. A Ana Furtado das bandas. Bota lá o Maroon 5. Só que vem cá. Quando você, cliente, escolheu um advogado, quando você, cliente, comprou o ingresso, você queria aquela pessoa, você queria aquele advogado, você queria Lady Gaga. Não me venha depois, Medina, organização do Rock in Rio, me entubar uma pessoa que eu não confio, uma pessoa que eu não quero ver. O que o Rock in Rio fez? Queridos, Lady Gaga não vem. Você, cliente que comprou pro dia da Lady Gaga, porque você é fã de Lady Gaga, você queria ver Lady Gaga. Você aceita assistir a Adam Levine? Aceita? Não aceita? Não aceita? Ótimo, tá aqui o seu dinheiro de volta. Sem reserva de poderes. Precisa da autorização do cliente.
Senão não faz sentido. Eu comprei pra ver Lady Gaga, você me bota Maroon 5 aqui, não era isso que eu queria. Eu fiz o contrato com você, advogado subestabelecente. Agora você quer sair, quer fazer um subestabelecimento sem reserva de poderes, colocar outro advogado no seu lugar e nem consultar? O caramba! Eu tenho que te dar uma autorização, eu preciso do meu prévio e inequívoco conhecimento. Exigência do parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina. Cuidado com reserva de poderes. O com reserva de poderes, o outro advogado somente está passando uma partezinha de poderes para outra pessoa, mas ele ainda tem a reserva dos poderes lá. Ele ainda tem um grupinho de poder que está só com ele. A relação de fidúcia de vocês não foi quebrada. Galera fã de Ferg, comprou ingresso para ver Ferg, deusa Ferg, maravilhosa, que mulher, mimi. Pablo Vittar sobe no palco. Vem cá. A Ferg não estava lá? Tava. Mas ela resolveu fazer um extra, colocar alguém que ela queria, que ela confiava, para atuar com ela. Pablo Vittar sobe no palco. Para você que é fã da Ferg, quebrou a fidúcia? Você continuou vendo a Ferg, você comprou o ingresso para ver a Ferg. Acontece que teve Pablo Vittar, entrou um subestabelecido. Mas aquele que você queria, ele tá lá também. Ele não saiu. Ele não desapareceu e colocou outro lugar. Não. A Ferg não sumiu e mandou Pablo Vittar. Não. Cantaram juntos. Então, cuidado com a exigência de autorização do cliente. Quando eu me retiro completamente e coloco outro advogado na reta, que é o subestabelecido. E cuidado quando eu simplesmente quero atuar, mas quero aqui o meu associado, o meu sócio, o meu amigo aqui atuando comigo. A nossa relação de fidúcia está mantida, o nosso mandato está mantido. Eu só estou passando uma parte da atuação para ele. E é por isso que você já tem que fazer um acordo em matéria de honorários antes, tá? Para depois não dar briga de quanto que merece quanto. Tudo bem? Pessoal, entendam isso aqui. Isso aqui é essencial para a atuação de vocês e para a prova também. Essa parte do subestabelecimento é importantíssima, tá? E, para terminar a aula de hoje, eu quero desejar uma excelente prova para vocês. Estou animada porque estou feliz já com a ideia de que vocês vão ter sucesso na jornada de vocês no domingo. Acredito em vocês, então também acredito em vocês. Não duvidem de que vocês são capazes, vocês são muito mais capazes do que vocês imaginam. Vocês vão arrebentar domingo, vocês estudaram, vocês estão preparados, então fiquem calmos, porque vocês sabem o que vai ser cobrado, vocês só precisam lembrar daquilo e marcar direitinho. Vocês sabem, não deixem o nervosismo tomar conta de vocês. Acredito no sucesso de vocês, tenho certeza que vocês serão excelentes profissionais. Podem contar comigo aí nesses últimos dias, vocês podem me encontrar aqui, Natália VJ, Natália Valério Jardim, a gente vai se falando, tiro dúvidas, acalmo vocês, sei lá, vamos fazer meditação e yoga juntos, se for o caso, mas saibam que estou torcendo muito por vocês e espero que tenha contribuído com alguma coisa nesses últimos dias aí do estudo de vocês, de revisão, mandando muitas boas energias no domingo e desde hoje, tá? E torço muito, como eu já disse, para ver todos vocês com a carteirinha vermelha na mão. Realizei o meu sonho, quero que vocês realizem os de vocês porque a sensação é muito boa. Um bom restinho de quinta-feira, uma boa noite para vocês. Não deixem de comprar o curso para o seu amigo, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, sei lá para quem, para o namorado, para a namorada, porque está valendo muito a pena para a galera que quer ser advogado e quer pagar um curso com um bom preço. O desconto está incrível. Aproveitem a Black Friday, esse é preço de Black Friday de verdade. Foi um prazer estar com vocês. Boa sexta de estudos. Se estudar te acalma, estuda no sábado. Se estudar não te acalma, vai ver um filme, vai ver Netflix, vai comer uma pizza. Relaxa no sábado. Uma excelente prova do domingo. Vocês são todos capazes. Acredito na aprovação de vocês e a gente se vê por aí. Um beijão e boa noite.